Jesus é o Senhor. Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da nossa central de transmissão da igreja em Belo Horizonte, o nosso estúdio da igreja em BH, construído para trazer uma melhor transmissão para você, para que a mensagem chegue de maneira clara e objetiva até o seu lar. Esse estúdio foi construído para servir a igreja em Belo Horizonte, para servir a nossa micro-região e também toda a obra segundo a necessidade. Temos alguns importantes avisos com respeito à literatura para serem dados antes do início da mensagem e gostaríamos que você prestasse bastante atenção para que possa pegar todo o conteúdo e desfrutar da mensagem dessa noite logo após. Amém? Estamos todos aguardando ansiosamente a volta das reuniões. E o nosso local ele está sendo preparado para receber você e sua família de braços abertos com toda a comodidade. E com respeito ao programa O Livro na Mão, temos uma surpresa. O nosso programa, O Livro na Mão, também agora tem uma sala nova. Estamos posicionados ali naquela sala, próximo aos fundos do local, ao lado do banheiro feminino, sala esta onde era o escritório da igreja em Belo Horizonte. Agora é a sala do programa O Livro na Mão. Adentrando a sala, você vai ver aí alguns nichos, né? E cada nicho contém literatura que pertence ao seu grupo familiar de cuidado mútuo. E nós estaremos sempre prontos para poder atender você, para que você desfrute dessas mensagens que foram colocadas em livros, mensagens que trazem salvação para a nossa casa, que trazem salvação para nós nesses dias, nesses tempos finais. Louvado seja Deus pelo programa O Livro na Mão. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém! E com respeito à literatura, queremos reforçar que o livro aos 1 aos Coríntios, vocês não sabem, já estão disponíveis aqui na Casa 1, na nossa literatura da igreja em BH, para que você possa pegar e retirar. Você que é líder do seu grupo familiar, pode vir aqui de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, para poder adquirir o livro do seu grupo familiar. E com respeito a esta segunda-feira, nós daremos início à leitura diária do livreto O Bombardeio, a Pandemia da Informação. Esse livrete, escrito pelo nosso amado irmão Ezra Amar, ele foi produzido com mensagens atuais, é uma mensagem forte, capaz de trazer impacto para nós, é o que nós necessitamos nesse tempo. Então, durante essa semana, nós vamos estar lendo ele antes da chegada do alimento diário. Falando sobre o alimento diário, também a partir de segunda-feira, vai estar disponível para nós esses 2 volumes do Alimento Diário da série Deus nos chama para o seu reino e glória. Mas nós não vamos iniciar nessa segunda. Nessa segunda-feira, nós vamos estar dando início à leitura do livro O Bombardeio. Mas ele já vai estar disponível para retirada, porque na próxima semana nós vamos iniciar juntos a leitura O Poder do Evangelho, da série Deus nos chama para o seu reino e glória. Então você, líder do grupo familiar, venha até a Casa 1, faça a retirada dos seus livros, para que todo o GFCM possa ser suprido com essa pepita colocada em livros. Louvado seja Deus pela palavra profética. Agora vamos dar continuidade com a mensagem dessa noite, com o nosso amado irmão Hugo Pereira, com o título da mensagem, Vida em Ressurreição. Jesus é o Senhor. Boa noite, querido e amados irmãos e ouvintes. O Senhor mais uma vez nos permitiu compartilhar com vocês a palavra. Nós estamos finalizando esse livro, O Coração da Bíblia. Graças ao Senhor, de auditoria de André Dong. Senhor Jesus. Nesse livro tem uma figura que ilustra bastante esse coração da Bíblia, que é um avião. Esse avião, cujo corpo é o livro de Gálatas. 5 livros compõem esse coração da Bíblia. O primeiro livro, Gálatas, tipifica o corpo desse avião. Efésios e Colossenses são as 2 asas. Filipenses
é o alvo, é a meta, o objetivo que a gente quer alcançar. E Filemon, que é a pista para a aterrissagem, que significa o amor. Graças ao Senhor por essa ilustração maravilhosa do coração da Bíblia, onde nós podemos ver que o objetivo do Senhor é nos transferir de esfera, é nos fazer sair do plano terreno e ir para o plano espiritual. E para isso nós precisamos alçar voos, subir como águias, né? Que não se cansam, não se fatigam, mas alçam voo, um voo alto, longo. E esse avião, ele precisa de um combustível. Não basta eu apenas ter o corpo, ter asas, ter o alvo, a meta, o objetivo, o plano de voo e a pista de aterrissagem, que é o amor, mas eu preciso de um combustível. E esse combustível tem que ser constante, contínuo. Esse é o Espírito. Toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mais combustíveis nós estamos injetando nessa aeronave. Mais combustível para nós alcançarmos o nosso alvo, o nosso objetivo, que é o reino dos céus. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Essa palavra eu quero iniciar lendo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. O Senhor fez os seus arranjos ao longo de toda a história, depois que o homem caiu, depois que o homem sofreu a queda. O Senhor vem tentando resgatar o homem anos e anos a fio. Graças ao Senhor, né? O Senhor, por 4.000 anos, Ele tentou trazer o homem de volta. Mas nos últimos 2.000 anos, o Senhor enviou a si mesmo, o seu Filho amado, para que viesse resgatar o homem. Mas graças ao Senhor, quando nós olhamos isso, nós pensamos que o Senhor vem apenas resgatar o homem e transportar o homem para outro lugar. Mas o Senhor quer cooperadores. Por isso que a palavra fala de Deus, somos cooperadores. O Senhor quer que nós operamos junto. O Senhor está criando uma esfera de amor, uma esfera de mesclar a natureza de Deus com a natureza do homem, para que o homem cumpra o teu objetivo e a tua vontade. Quando Cristo veio à Terra, Ele veio e tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, nada foi dele mesmo. Nada foi por vontade dele mesmo, mas sim pela vontade do Pai. Graças ao Senhor. E a partir do momento que nós cremos e recebemos o Senhor, nós tivemos um contato com o Senhor e a fé, né, foi gerada dentro de nós por meio da palavra. Graças ao Senhor. E essa fé nos impulsiona a ir para o Senhor. E quanto mais nós aprofundamos em conhecer o Senhor, mais nós nos tornamos como Ele é, em vida, em natureza. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus está nos chamando para ser cooperadores, porque de Deus sois cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Por um lado, o Senhor semeou a boa semente na terra, que é o nosso coração. Ele semeou a boa semente. Ele é a boa semente. Cristo é a boa semente. E Ele semeou para dentro de nós. Mas essa semente não pode ficar infinitamente apenas como semente. Ela precisa frutificar. Ela precisa passar pelo processo de morte, crescer, ser gerada, né? Ser acrescentada e produzir frutos, muitos frutos,
Graças ao Senhor. O Senhor foi semeado dentro de mim e de você. O Senhor foi nos dado como a semente santa em nossos corações. Agora cabe a nós cuidar, né? Regar essa semente, né? Com a água da palavra. A única água possível de dar vida é a água do rio, da água da vida. Senhor Jesus. E a maneira de cuidarmos é adubarmos essa semente, é cuidar dessa terra, é não deixar que essa pedra, né, que essa terra tenha pedras ou tenha espinhos, é estar sempre afofando essa terra do nosso coração, para que essa semente possa germinar e produzir muitos frutos, frutos dignos do Senhor, Senhor Jesus. Mas por outro lado também, ele fala que somos edifício de Deus, sois vós. Se por um lado somos a semente, a lavoura de Deus, se por um lado nós recebemos essa semente que se tornou a lavoura de Deus, mas por outro lado, também essa vida que é dada a nós, né, ela vai se tornando base. Essa semente que foi plantada em nós vai se tornando base, vai se tornando fundamento para edificar o edifício de Deus. Graças ao Senhor, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E o Senhor nos colocou na vida da igreja, onde irmãos amorosos cuidam de nós. Quando nós cremos, recebemos o Senhor, nós não ficamos sozinhos, mas somos acrescentados ao corpo de Cristo. Somos incluídos na vida da igreja, como muitos membros de Cristo. E aí, aqueles irmãos que já estão há mais tempo, nos acolhem, nos recebem, cuida com zelo, com apreço, apacentando-nos, pastoreando-nos. Senhor Jesus, ensinando-nos como prosseguir, como caminhar, como proceder na casa de Deus. Coluna e base da verdade. Essa é a base da verdade. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então também nós mesmos, como pedras vivas, essas pedras são vivas. Essa semente é semente de vida, mas essas pedras também são pedras vivas, pedras para edificação, para edificar uma casa espiritual a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, também nos fala que tudo é segundo a graça de Deus que me foi dada. Tudo. O fundamento foi lançado, né? Paulo diz que lancei o fundamento como prudente construtor, e é outro que edifica sobre ele, né? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Não é apenas o trabalho de um, a obra de um sozinho, mas é uma obra coletiva, onde todos os membros podem se ajustar, né, e cooperar mutuamente para a edificação de si mesmo em amor. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Então Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento. Mas cada um dos membros do corpo de Cristo, ele tem a sua porção na edificação. Em princípio, ele é pedra, pedras vivas para edificação. Mas veja bem, eu apenas ser pedra também ainda não é suficiente. É preciso trabalhar uns com os outros. É preciso se adequar uns com os outros. Se mesclar uns com os outros. Para isso, né, o Senhor vai lapidando, vai tirando as arestas, vai podando as pontas, para que um não possa machucar o outro.
nós vamos sendo aperfeiçoados na unidade. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Na vida da igreja, todos nós devemos apresentar a nossa porção. No viver das reuniões, no viver familiar, no viver social. Porque essa é a vida da igreja. A vida da igreja não é apenas a vida de reuniões, onde eu vou em um local para reunir com os irmãos, ou para ouvir uma boa palavra. Mas a vida da igreja, ela compreende no meu viver familiar, no meu viver social e no meu viver de reuniões. Ela se complementa na mutualidade. Quando eu vou convivendo com aqueles que estão ao meu lado, que vão surgindo, né? Porque é o Senhor que os coloca lado a lado de cada um de nós. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. O Senhor deu dons aos homens. O Senhor os habilitou e os capacitou. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nós não temos apenas uma função, mas nós temos várias funções. E tudo isso é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou então para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor, Ele dotou os homens, né, com a qualificação adequada. Um profetiza, outro evangeliza, outro ensina, né, outro apacenta, pastoreia, mas a todos o Senhor deu dons, para que possam aplicar na vida da igreja, nessa vida familiar, social e de reuniões. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. E tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Graças ao Senhor. Somos pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então todos nós, o Senhor Jesus foi a primeira pedra. É a pedra de fundamento, a base. Mas todos nós somos edificados após o Senhor. Estamos sobre os ombros do Senhor, sobre a obra do Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A lavoura e o edifício, eles têm um objetivo, que é se mesclar. Por um lado é a lavoura, né, que diz respeito à vida. Por outro lado, é o edifício, que diz respeito à obra. Né? Está sendo edificado, está sendo trabalhado. Vamos ver Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estando vós arraigados, estendemos as nossas raízes, porque somos lavoura de Deus. E alicerçados em amor, porque a pedra fundamento é o amor, é Cristo. E nós edificamos sobre a sua obra. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas Paulo nos alerta, né? Fala que cada um veja como edifica. Cada um deve ver como edifica. Porque temos vários tipos de materiais. Paulo mostra para nós que temos ouro, prata, pedras preciosas, mas também temos madeira, feno e palha. Mas essa edificação que estamos edificando, ela será provada em fogo. O ouro, ele tipifica a natureza de Deus. A prata, a redenção de Cristo.
E as pedras preciosas é o operar transformador do Espírito. Porém, a madeira, o feno e palha é edificar com a natureza humana, com a nossa capacidade humana, com o que nós temos, né, de capacidade. Ao passar pelo fogo, madeira, feno e palha certamente irão queimar. Não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor e nos materiais que o Senhor nos concede, ouro, prata e pedras preciosas, porque ao ser provado pelo fogo, prevalecerá. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Na experiência de Paulo, o operar da cruz, mortificando os feitos da carne, devia operar diariamente. Então Paulo, ele tem muita experiência com isso. E ele mostra que o mortificar da cruz, ele devia agir diariamente, constantemente, continuamente. Porque a todo tempo nós queremos voltar à nossa própria capacidade, à nossa própria vontade, aos nossos pensamentos, o que nós idealizamos. Senhor Jesus, mas Senhor, nos livra, Senhor. Leva-nos a depender totalmente do Senhor. Depender desses materiais preciosos que tipificam a tua natureza, que tipificam a redenção de Cristo e o operar pelo Espírito. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aos poucos, essa semente de vida, ela vai brotando e vai se tornando uma lavoura. E as pedras vivas vão se mesclando e vão se edificando a si mesmo em amor. Efésios 2, 22, ele vai mostrando algo mais profundo, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós vemos aí que não é simplesmente eu edificar alguma coisa suntuosa, né? Uma torre ou alguma coisa assim. Mas é uma habitação espiritual. Porque essa habitação vai conter Deus no Espírito. Oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor. E aí a nossa transformação vai ocorrendo. A nossa transformação ela ocorre toda vez que nós achegamos à presença do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós olhamos para o nosso passado, o tempo que vivíamos longe de Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer a sua palavra, nós olhamos para nós e falamos, não há como eu ser transformado, não há como modificar. Mas a partir do momento que nós cremos no Senhor, nós recebemos para dentro de nós o infundir da vida de Deus. Cristo, como o Espírito, ele passa a habitar em nosso espírito humano. E a partir daí, todas as vezes que nós somos transladados de esfera, e essa esfera, ela está dentro de nós. Essa esfera do Espírito, ela entrou para dentro de mim e de você. A partir do momento que você creu, confessou o Senhor, o Espírito passou a habitar no seu espírito humano. Toda vez que você volta ao seu espírito, invoca, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, você é transferido à presença do Senhor. E a palavra diz que somos transformados. Todas as vezes que nos achegamos diante do Senhor e o contemplamos como por espelho. Por que como por espelho? Porque nós agora, a partir desse momento, nós passamos a espelhar aquilo que nós vemos. E você só vai ver
se você voltar ao seu espírito. Quando você invoca o nome do Senhor, quando você volta para dentro, para o seu espírito. Ó Senhor Jesus, esse espírito é a habitação de Deus no nosso espírito. Ali Deus colocou o seu selo. Ali está o seu selo. Ali está a sua aliança. O selo da sua aliança está ali, que é o Espírito. E toda vez que você vai para ali, você tem um particular com Deus. Você contempla o Senhor. E aí, quando você entra, é como se você estivesse entrando lá nos tempos antigos, no Santo dos Santos, como sumo sacerdote. Quando você entrava ali, você via ouro por todas as paredes. Você via ouro por todos os lugares. Ali não havia sombra, só havia ouro, o resplandecer do ouro, que tipifica a natureza de Deus. Então, quando você volta para dentro do seu espírito, você contempla o ouro. Esse ouro é a natureza divina. E aí você começa a refletir. Ali, aquele ouro só reflete a pessoa de Deus, só reflete a pessoa do Senhor. E aí você começa a ser transformado pelo contemplar como por espelho a imagem do Senhor. E você é transformado. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Mas apenas entrar na presença do Senhor ainda é insuficiente. Precisamos clamar, buscar. Vamos ver Salmo 27:4. 27:4. Uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor com todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Morar na casa do Senhor todos os dias. Você pode, eu posso. Se você tem o Espírito está exercitado, você pode contemplar todos os dias esse Senhor maravilhoso. Contemplar a beleza do Senhor. E dia a dia nós vamos sendo transformados, de glória em glória. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A lavoura de Deus é o desfrute de Cristo. É o cultivar Cristo em nós pela prática da palavra profética. Tudo isso chegou até nós, chegou até mim. E certamente, se não chegou a você ainda, pode chegar, né? Chegou até mim e você por meio da sua palavra, por meio da palavra profética do Senhor, por meio do revelar da palavra do Senhor. E essa palavra está pautada sobre a palavra fundamental, que é a base. A palavra fundamental é toda a Bíblia, todos os livros que estão contidos aqui, toda a palavra, literalmente. E a palavra profética é a palavra que o Senhor está dando. É a palavra mesclada com as nossas experiências diárias, com as nossas experiências de anos, com as nossas experiências e esperanças e perseveranças que vamos adquirindo dia após dia. Senhor Jesus, a nossa jornada é como entrar no rio da vida, e ir avançando, sem fluir. Lá em Ezequiel, capítulo 47, a palavra do Senhor, versículo 3 a 5, Ezequiel 47, de 3 a 5, fala que saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E as águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que já me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar,
porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então o Senhor nos traz experiências de entrarmos nesse rio, né? O entrar na vida da igreja, o crer no Senhor, é como eu ser introduzido dentro desse rio da água da vida. No princípio, as águas me dão nos tornozelos. Eu tenho muita liberdade ainda. Eu posso até andar, correr, chutando a água, não é assim? Quando a gente está entrando num rio bem raso, é dessa forma que nós nos vemos. Mas depois que mediu mais um pouco de tempo, mais um pouco de experiência, as águas já me davam nos joelhos. Aí eu já tinha mais resistência da água para poder andar. Eu já caminhava, mas com mais restrição. Depois mediu mais 1000 e as águas já me davam nos lombos. E eu podia ainda fazer algum esforço. Tinha muita restrição, mas fazia ainda algum esforço. Depois mediu mais 1000 e as águas já não davam mais para andar, para caminhar. Oh, Senhor Jesus, porque as águas tinham crescido e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado pelo rio, pelo qual não se podia passar. Agora eu preciso ser conduzido por esse rio maravilhoso. É isso que o Senhor quer comigo e com você. É isso que o Senhor quer com os filhos dele. É isso que o Senhor quer que os que creem na sua palavra e buscam a comunhão com ele. O que o Senhor quer, na realidade, é que nós sejamos conduzidos pelo Senhor, pelo fluir desse rio, esse rio que nos conduz à vida eterna. Senhor Jesus, graças ao Senhor. E esse rio, lá em Gênesis 2, versículo 10, ele fala que esse rio, ele tem vários materiais. Do versículo 10 ao versículo 12, ele fala que tem vários materiais. Esse rio tem ouro. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Nós vimos o ouro, nós vimos o bidélio e a pedra de ônix. O ouro nós sabemos que é a natureza de Deus, mas se encontra no rio. É um material que o Senhor nos dá, que nos prepara. Então, a partir do momento que você é introduzido desse fluir desse rio, você tem acesso agora a esse material, ao ouro. Também ali tem o quê? O bidélio. O bidélio é uma resina. É uma resina que significa a abundância da árvore. Quando a árvore tem muita resina, ela chega a rachar e aí começa a escorrer uma resina. E essa resina cai em determinado lugar e ali é como se fosse uma pérola. Ela tipifica uma pérola, que ela foi produzida pela abundância de vida que tem na árvore. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Também tem as pedras de ônix, que significam as pedras trabalhadas, pedra preciosa. Quem é capaz de fazer pedra preciosa? Quem é capaz de transformar-nos? Somente pelo operar do Espírito, pela obra de fé que é feita por meio do Espírito. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ezequiel 47, versículo 9. Ele fala ali: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Graças ao Senhor que nós somos imersos nesse rio, e por onde quer que esse rio passe haverá vida, tudo viverá. Efésios capítulo 2, versículo 1, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque o Senhor nos introduziu nesse rio maravilhoso, o rio da água da vida. Apocalipse 22, versículo 1.
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio que saiu lá em Gênesis, do Jardim do Éden, ele vai chegar lá em Nova Jerusalém. Ele vai chegar lá no trono de Deus. Vai chegar na vontade de Deus. Graças ao Senhor. É por isso que no discorrer de toda a Bíblia nós vemos o fluir desse rio, esse rio passando para alcançar o objetivo de Deus, para culminar na Nova Jerusalém. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 4 a 8. O sentimento que nós tivemos ao ver esse livro, né? Ao relermos, né? A revisarmos o coração da Bíblia, foi que tem um objetivo para que o irmão escrevesse esse livro, para que nós já tivéssemos ruminado essa palavra e o irmão escrevesse esse livro. O irmão quer trazer para nós uma visão. A palavra profética, ela vem sempre dar uma guinada naqueles que caminham no caminho do Senhor. Ela vem sempre direcionar, encorajar, impulsionar, criar mais gás para nós corrermos atrás. E o sentimento que eu ganhei com essa palavra foi que o Senhor quer nos mostrar que nós agora precisamos mudar a nossa perspectiva de vida. Não voltar às coisas passadas, mas avançar, prosseguir para as coisas diante de nós. Quando eu vejo a figura do avião ali, na realidade eu vejo que o coração da Bíblia, ele quer nos transferir de esfera, quer nos levar, e quer nos tirar da esfera terrena, e quer nos tirar da terra, e nos levar para os céus. Mas não há como vivemos essa vida, né, transferidos, se nós não rompermos com a velha vida, com o velho homem, com o passado, não é isso? Positivo ou negativo, com as coisas que eram em nós e que muitas vezes nós viemos carregando como se fosse bagagem, fardos carregando nas costas. Né? A nossa natureza velha, as nossas práticas, os nossos usos, os nossos costumes, os nossos pensamentos, né? As acusações. Vem muitas coisas sobre os nossos ombros. E às vezes nós estamos aí sofrendo. Em vez de vivermos alegres, cheios de alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é para avançar. E se eu estou avançando, irmãos, se eu deixei de estar morto para ter ganhado vida, e vida em abundância, porque foi o que o Senhor falou, que eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, eu não posso ficar cabisbaixo. Eu não posso ficar parado, estagnado, mas eu preciso avançar, eu preciso prosseguir. Então o sentimento que eu tive nessa semana, ao ler isso, foi o viver em ressurreição. Viver em ressurreição. E para ter esse viver em ressurreição, eu preciso me reportar a quem é modelo para nós de viver em ressurreição. Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 4 a 8. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Que porção maravilhosa da palavra, irmãos. Isso que precisa nos transferir. Essa transferência, nós não temos que pegar a palavra e ler apenas como um acontecimento que foi com o Senhor Jesus, porque ele nos incluiu nessa obra. Essa obra de redenção, essa obra do Senhor, nós fomos incluídos nela. A partir do momento da ressurreição, nós temos uma nova vida. Vivemos em novidade de vida. Agora andamos lado a lado do Senhor. Somos cooperadores com Deus. Cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Cooperadores de quem? Cooperador significa que opera lado a lado. Com quem? Com Jesus Cristo. Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E nós operamos lado a lado com Ele. E Ele quer estar conosco. Por isso Ele nos incluiu na sua morte e também nos incluiu na sua ressurreição. O poder da ressurreição, que foi capaz de tirar o Senhor do seio da terra, do Hades, né? E trazer novamente a vida, Ele também fez isso conosco. Só que com Ele foi a pessoa dele, Ele foi totalmente, e Ele já recebeu o seu corpo, né? Um novo corpo. Graças ao Senhor. O Senhor, quando ressuscitou totalmente, né? E ali Maria Madalena viu, né? E ali depois os discípulos viram. Mas o Senhor falou, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. E aí ele foi ao Pai. E lá no Pai ele foi recebido com glória e honra. E recebeu um corpo incorruptível. Logo depois ele pôde aparecer aos discípulos. A porta estava fechada e ele entrou pela porta, mesmo fechada. Mas quando eles duvidaram, ele falou, toque na minha mão, toque no meu lado. Tens aí alguma coisa que comer? Então o Senhor, Ele mostrou para nós que Ele está vivendo em ressurreição. Ele está vivendo uma nova vida, em novidade de vida. A vida que Ele teve antes da sua morte, né? Foi o testemunho que Ele deu, todas as coisas que Ele deu, que Ele fez, que culminou com a sua morte na crucificação, né? Ali foi para quitar, né, a minha dívida e a sua dívida. Ali foi para poder pagar o preço da satisfação, né, da justiça de Deus. Senhor Jesus, mas a vida que nós vivemos hoje, a vida que o Senhor vive em nós hoje por meio do Espírito, é a vida de ressurreição, é uma vida de novidade de vida, de frescor da palavra. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção e ressuscita da incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Até o 43 e o 44. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo espiritual, também há corpo. Se há corpo natural, há corpo também, corpo espiritual. Mas o que o Senhor está mostrando para nós é que Ele se semeou de uma forma natural, o seu corpo natural, e ressuscitou um corpo espiritual. Mas nós também estamos seguindo a trajetória, estamos seguindo os passos. Se não fizermos morrer a nossa velha natureza, o nosso velho homem, todas as coisas velhas em nós precisam passar pela morte. A cruz é para mortificar os feitos da carne. A morte é para trazer a ressurreição. Sem morrer não há ressurreição.
Precisamos negar a nós mesmos, irmãos. Precisamos aprender a viver em novidade de vida. Aprender a viver diante do Senhor. Aprender a viver transferidos de esfera. Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ali ele quebrou as cadeias, nos libertou. Nós estávamos presos no império, um grande império, o império das trevas, que é o que reina nesse mundo, é o império das trevas. O príncipe desse mundo não tem nada com o Senhor. Há um império das trevas estabelecido nesse mundo. Mas o Senhor nos transferiu, Ele nos transportou. A palavra não fala que Ele só nos libertou e nos deixou aí, né? Acéfalos, nos deixou órfãos, né? Não, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós estamos aonde? No reino do Filho do seu amor. É aí que nós estamos. É aí quem governa é o Senhor Jesus. Quem governa é o Senhor. Deus o fez Senhor e Rei sobre todas as coisas. A igreja é encabeçada por Cristo. Nós somos os seus muitos membros, membros do seu corpo, mas Ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Nós não andamos por nossas próprias pernas. Não fazemos o que queremos, o que almejamos, o que pensamos. Mas nós subjugamos a nossa mente, vontade e emoção. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, subjugamos ao direcionamento do Espírito. O que o Senhor quer falar conosco? E aí o Senhor veio profeticamente, vem trazendo a palavra dele para nós, vem mostrando para nós que nós precisamos romper com o velho homem, com a velha natureza, com o pecado, com o velho marido, né? As coisas que tínhamos como prática, usos e costumes, as coisas que fazíamos e que pensávamos, os nossos conceitos, às vezes as nossas capacidades no mundo secular, não é isso? Não, porque eu fazia assim e tal, e estou querendo trazer aquilo daquela forma. Tudo que vier precisa vir em ressurreição. E em ressurreição só se passar pela morte. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1,6. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então Pedro, quando fala isso, ele fala das nossas experiências de tribulações, de sofrimentos, de situações e circunstâncias que passam. Porque negar a si mesmo, abrir mão da sua própria capacidade, dos seus pensamentos, da sua vontade, da sua emoção, é doloroso, dói, né? Você cresceu com isso, você nasceu com isso. Mas a partir do momento que você creu no Senhor, a partir do momento que você recebeu o Senhor para dentro de você, você recebeu o selo da nova aliança. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Precisamos viver no novo homem. Ó Senhor Jesus, precisamos viver a vida de Deus com realidade. Senhor Jesus. João 3:6. O Senhor estava falando com Nicodemos. João 3:6. E ele falou com Nicodemos quando Nicodemos perguntou como faria para poder herdar o reino do Senhor, né? Ou entrar no reino do Senhor. O Senhor falou, precisa nascer de novo. Ele falou, mas como? Eu sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, se você voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, você não vai servir para entrar no reino ainda não. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito
é Espírito. Nós precisamos ser aqueles que nascemos do Espírito. Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. Ó Senhor Jesus. A palavra fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Para nós nos tornarmos como o Senhor, que é Espírito, nós precisamos nos unir ao Senhor. E nós unimos com Ele quando nós o chamamos. Nós invocamos o nome dEle, nós somos transferidos para a presença dEle. Ele nos responde, nos acolhe e nós o recebemos. Quanto mais você vai à presença do Senhor, mais do Senhor é dado para você. Mais propriedades do Senhor vai se tornando seu elemento de realidade. Porque você não está só ouvindo falar, mas você está praticando. Você está proclamando. Você está abrindo a sua boca e confessando com a sua boca. Isso é a palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se nós confessarmos a Jesus como Senhor, nós vamos ser salvos. Somos salvos paulatinamente. Cada momento que confessamos o Senhor, nós somos salvos. Por quê? Porque algo de nós é deixado de lado para ganharmos mais de Cristo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus, através da sua morte na cruz, ele encravou ali toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida. Ele encravou ali os pecados, os pecados, a velha criação, o velho homem, Satanás, a carne, nossas iniquidades e injustiças. Tudo foi encravado ali. Tudo aquilo que era do velho homem foi encravado na cruz. Foi levado com o Senhor. A palavra fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si. Oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, por um lado, o Senhor levou tudo que era negativo nosso, né, e encravou na cruz. Tudo que estávamos devendo, a nossa dívida, né, com a prática dos pecados e tudo, encravou tudo na cruz. Mas ele também, ele expôs ali principados e potestades. Ele derrotou ali o diabo. Derrotou todas as coisas negativas. E ali sujeitou todas as coisas. Porque através da sua morte vicária, uma morte sem pecado, uma morte sem culpa. Oh, Senhor Jesus. Ele venceu. Ele venceu por mim e por você. Oh, Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, receber essa vida do Senhor não é uma coisa de apenas um momento. Você recebeu e pronto, acabou. Não é isso. A vida de Deus é para você receber e prosseguir recebendo até a volta do Senhor. Até o momento do reino ser estabelecido em toda a terra. Então, a vida
do Senhor não é simplesmente você recebeu e agora está salvo e pronto, acabou. Mas se nós já fomos reconciliados com Deus, agora Deus quer comunhão conosco. Deus quer sempre comunhão conosco. A cada manhã o Senhor está ansiosamente esperando que nós despertemos para ter comunhão com Ele. Oh, Senhor Jesus! Lá no Jardim do Éden, né, Deus vinha, toda a viração do dia, vinha para ter comunhão com o homem. Esse é o anelo de Deus. Esse é o anelo do Senhor. Ele quer ter comunhão conosco diariamente. E para isso eu preciso que a sua vida esteja me salvando diariamente, dia após dia. O que eu comi ontem não serve para hoje. E nem serve para amanhã. A cada dia eu preciso buscar o meu pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É como o povo no deserto. Todos os dias o Senhor fazia chover do maná no deserto, para que eles pudessem colher e ali se saciar, se nutrir, se satisfazer com Deus, para que não tivesse busca por outros alimentos. Assim também o Senhor quer conosco. Ele quer uma comunhão diária, constante e contínua comigo e com você. Ele quer um viver de ressurreição, viver de novidade de vida. Se nós deixarmos, a nossa mente nos leva lá no passado, mesmo em tempos antes de crermos no Senhor. Nos leva aos pecados mais vergonhosos, como diz Paulo. Só de pensar nos traz vergonha. Porque o inimigo ele não quer que a gente prevaleça, que a gente prossiga, que a gente avance. O inimigo não quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito, que é o que o Senhor espera por nós. Ele não quer que a gente avance. Ele não quer que a gente cumpra o seu objetivo, que cumpra a sua palavra profética, que pratique a sua palavra que vai sendo falada dia após dia. Então, às vezes o Senhor fala conosco, levanta os seus braços, levanta a sua mão, né? Dobra os seus joelhos. O inimigo não quer isso. Então ele vai sempre pôr obstáculos para que nós não façamos segundo a palavra profética. Mas nós esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão, nós prosseguimos. Nós temos um alvo. Esse é o alvo do avião. É Filipenses. Esse é o alvo que nós precisamos alcançar. Né? Precisamos prosseguir até o alvo, até alcançar. Como aquele rio que saiu lá do Jardim do Éden e vai chegar lá em Nova Jerusalém para o estabelecimento do reino de Deus em todas as coisas. Oh, Senhor Jesus! Toda a Escritura testifica da ressurreição de Jesus. Graças ao Senhor. Ela foi testemunhada por Pedro, foi testemunhada pelos 12 discípulos e por mais de 500 irmãos ali, foi testificado também a ressurreição do Senhor Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, fala que se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança ela não se limita apenas a essa vida que você vê, essa vida nossa terrena. Há uma outra vida para viver. Há uma vida eterna. Uma vida eterna com Deus. Oh, Senhor Jesus, e é essa que nós almejamos. Mas para isso, a humanidade caída não tem lugar no reino dos céus. Não há como. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Podemos viver hoje na realidade ou na aparência do reino. Podemos ter essas duas categorias. Ou viver na realidade ou na aparência do reino. Para os que vivem na realidade do reino, nós temos a manifestação e o galardão. Graças ao Senhor.
Mas para os que vivem na aparência do reino, nós teremos disciplina, teremos choro e ranger de dente, trevas exteriores. Oh, Senhor Jesus, nos livra de vivermos na aparência, Senhor. Vivemos aparentemente. Vivemos como cristãos, mas apenas parados, estagnados. Apenas satisfeitos, apenas que o Senhor nos tirou da morte, nos deu vida. Mas a vida de ressurreição, essa vida de ressurreição, que é a vida de poder, que é a vida que vai nos levar à verdadeira transformação, modificando todas as coisas, nos levando à santificação, à conformação e nos levando para o final à glorificação, onde nós vamos ser incluídos na glória de Deus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. João 14, versículo 2, de 2 ao 4. O objetivo do Senhor é nos levar para Ele. Ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Não são mansões, não, irmãos. Ele está nos preparando lugar. O próximo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 4. E vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Quando o Senhor veio a nós, João mostra para nós ali, no capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Estava limitado somente a Deus. Esse era o verbo que estava com Deus. Estava lá limitado com Deus. E no versículo 14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. Então o verbo saiu de Deus. Esse verbo é a palavra. E era a palavra abstrata, mas se tornou a palavra em Cristo, que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a palavra, esse Cristo, saiu de Deus, passou pela morte, ressurreição, ascendeu aos céus, se tornou o Espírito que dá vida. A palavra diz que ele está assentado em lugares celestiais. Ele voltou para o Pai. E onde ele está hoje, ele está no Pai. E onde ele quer nos receber? E ele falou: e quando eu vier, quando eu voltar, vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou estejais vós também. O que o Senhor quer fazer é nos levar para onde ele está. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, precisamos ter um viver diferente, irmãos. Não podemos ficar arrastando o chinelo a vida toda. O Senhor já nos levou a alçar voos. Estamos nos lugares celestiais. O Senhor está assentado à direita de Deus Pai. E nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Quando nos voltamos ao Espírito, estamos nele. Estamos no Espírito. Estamos em Cristo. Colossenses ainda fala mais. Fala: pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Graças ao Senhor. Essa é a chave para nós, irmãos. Um viver de ressurreição. Oh, Senhor Jesus! Se por um homem só, né, todos foram mortos por meio de Adão, não é isso? Mortos no pecado. Muitos não existiam, mas foram arrolados como pecadores por causa de Adão. A nossa descendência é Adão. Também todos serão vivificados em Cristo.
Todos aqueles que creem e que receberam o Senhor serão vivificados em Cristo. Essa é a nova oportunidade que o Senhor nos deu. Esse é um novo começo. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! João 14, 20 fala assim, naquele dia, 14, 20, naquele dia conhecereis que eu estou do Pai, e vós em mim, e eu em vós. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Está vendo? O Senhor está nos levando para a unidade com Ele. Ele está nos levando para dentro dEle, da vontade dEle. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso somente pela obra de fé, a obra do Espírito. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Pelo fato de ter sido Cristo o primeiro a ressuscitar, nós temos a realidade da ressurreição em nós. E devemos viver segundo essa realidade. Um dia, nós ressuscitaremos fisicamente, mas hoje nós precisamos viver. Esse é o antigozo do reino, irmãos. Esse é o antigozo do reino. É você experimentar aquilo que o Senhor tem para você na glória. A vida de ressurreição, viver em novidade de vida. Lançar fora as acusações, as condenações, as coisas velhas, a bagagem, o fardo que está sobre os ombros. Lança fora. Confesse ao Senhor. Peça ao Senhor perdão. Confessa nominalmente ao Senhor. Fale com o Senhor. Tenha um particular com Ele. Na hora que você for tomar um banho, fale com Ele. Na hora que você for capinar uma roçazinha, fale com Ele. A qualquer momento você pode falar com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16. O Senhor está na expectativa de vencedores, porquanto o Senhor mesmo, dada a ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 e 18. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, o que o Senhor mostra para nós é que ele tem uma ardente expectativa que esse homem coletivo, esse vencedor seja gerado, né? A igreja, né, Apocalipse mostra, né, que a igreja, Apocalipse 12, mostra de forma bem clara que a igreja é a mulher universal. E dela está sendo gerado nela o filho varão. E esse filho varão é a parte mais forte da mulher. Significa que esses estão, né, estão se envolvendo com o Senhor. Que esse gerar é por meio do Espírito. É por meio da obra de fé. É por meio do praticar as palavras proféticas. Oh, Senhor Jesus. E esse filho varão vai ser arrebatado, né? Mas a palavra diz que não antes dos primeiros mortos, que ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormiram no Senhor, né? Dormiram no Senhor. Passaram já pela morte, dormiram no Senhor. Então, esperando, porque são vencedores. Já estão preparados para ser arrebatados. Como Paulo, como os outros apóstolos, como muitos, né, que já dormiram antes de nós e já estão aguardando a sua coroa. Graças ao Senhor. Então eles e o filho varão vão ser arrebatados. A primeira ressurreição. Apocalipse fala disso. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, fala disso.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então fala da primeira ressurreição. Mas fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então esses são os vencedores. Esses que têm parte, né, na edificação do Senhor. Se tornam partes do Filho varão. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo, o que ela fez? Ela introduziu o homem na glória. A ressurreição representa uma esfera. Ele nos transferiu da esfera terrena para uma esfera espiritual, que é a dimensão de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, há um homem na glória. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é nosso modelo. O Senhor veio na terra como homem, Deus veio à terra como homem para ser um modelo, para nos mostrar o caminho. Por isso que todo tempo ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é para andar, o caminho não é para eu ver. A verdade também não é só para conhecer. A verdade é eu para viver a verdade. Né? E a vida, irmãos, a vida é para ser abundante. A vida é para suprir você e ainda para suprir outros, para transbordar de você até suprir a outros. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então o Senhor, ele mostra para nós que a morte foi tragada. Tragada foi a morte pela vida. A vida é a única arma capaz de tragar a morte, entendeu? De abater a morte. É por meio da vida. Graças ao Senhor. Para nós terminarmos agora, vamos ver Gálatas, capítulo 5, versículo 16. 5, versículo 16. Para dar um encorajamento para nós, irmãos. Gálatas, lembra que é o corpo do coração da Bíblia. É o corpo do coração da Bíblia. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, nós que estamos vivendo aí, arrastando o chinelo, entendeu? Desanimando, muitas vezes é porque não lemos os versículos, não ganhamos o conteúdo dos versículos. Paulo aí fala, andai em espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os pecados estão à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Isso que o Senhor falou com Abel lá, com Caim, lá no princípio, quando ele foi matar Abel. Eis que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O Senhor fala conosco, mesma coisa hoje. Só que ele não fala com a mesma palavra. Ele fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você quer subjugar a sua alma caída? Você quer vencer o seu corpo carnal? Você quer vencer os pecados? Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o versículo 25, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Graças ao Senhor. Viver no Espírito é a maneira de praticarmos a palavra profética. É o caminho para termos a realidade do reino dos céus. E garantirmos a nossa entrada na sua manifestação na era vindoura. Fora do viver do Espírito naturais, seremos naturais. Fora do viver do Espírito, seremos naturais. Seremos terrenos, sem realidade alguma. Mas o Espírito, ele foi 7 vezes intensificado para que nos mantenha fervorosos no Espírito e tendo a realidade do reino
de Deus. Graças a Deus. Ô Senhor, tendo a realidade da vida de Deus. Precisamos viver essa realidade. E essa realidade só se vive por meio do poder da ressurreição. Quando eu me volto à ressurreição do Senhor, todo final de semana nós partimos o pão, irmãos. Partimos o pão dando testemunho da nossa unidade, da obra redentora do Senhor. Mas principalmente da vida de ressurreição que foi nos dada. Do Senhor saiu sangue do lado. Saiu sangue, mas saiu água. O sangue para pagar os meus pecados. O sangue para quitar o preço dos meus pecados. Mas a água para me dar nova vida. Viver em novidade de vida. Aleluia! Jesus é o Senhor. Muito obrigado, irmãos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Dê um like, né? E continue nos seguindo. Compartilhe essa mensagem para que possa ajudar outras pessoas que estão talvez paradas no caminho. Passe para elas. Jesus é o Senhor. O Senhor te abençoe nessa semana.